Pronto. Chegamos na parte de eletrodinâmica. Ah, a parte de eletrodinâmica é a segunda parte da eletricidade, de maneira geral. A gente começou a eletricidade lá em começo de junho, provavelmente, um pouquinho antes de junho, no meio de maio, ali. E a eletricidade, de maneira geral, é dividida em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Das três partes, essa é a parte mais importante, porque é a que mais aparece em vestibulares. É a parte onde a gente tem mais aplicação dos conceitos de eletricidade, tá? Essa parte de eletrodinâmica, ela está na apostila de vocês, dividida em tópicos, né? Ela começa, deixa eu ver aqui a página, porque eu quero orientar vocês uma coisa. Espera aí. Aqui, João, abri direto na página. Ela começa na apostila de vocês, pessoal, na página 151, tá? Na página 151. Ela está dividida em duas, deixa eu ver, três partes. Em três partes. Assim como a gente também fez na eletrostática, ela é dividida em três partes, tá? Essa divisão de partes, ela na verdade não tem uma razão específica de ser, ela só vai pegando os assuntos em ordem cronológica de didática e vai organizando. O que não significa que a gente vai trabalhar em três aulas, não tem como. Eu acho que a gente vai trabalhar praticamente o mês de agosto inteiro e o mês de setembro inteiro, né? Provavelmente a gente vai deixar basicamente outubro para trabalhar eletromagnetismo, que é a parte final da eletricidade, tá bom? Dentro da eletrodinâmica, como que a gente vai fazer? Aqui, deixa eu trocar aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é o cronograma do que a gente vai estudar ao longo dessas três partes, tá? A primeira parte aqui, ó, a gente vai estudar circuitos e os seus principais componentes, corrente elétrica e como eu calculo corrente elétrica, resistores e associação de resistores, tá? E leis de Ohm. Isso aqui é basicamente a primeira parte, tá? Que é a parte de conceitos importantes. Tem uma segunda parte que é só dedicada à potência elétrica, que é uma parte que aparece bastante exercício em vestibular. E a terceira parte, que é a parte menos importante, é a parte de geradores e receptores elétricos, tá? Só que vocês vão ver durante o andamento da história que durante os conceitos que a gente vai estudando na primeira parte, na segunda parte, a gente já vai definindo coisas da terceira. Então, quando a gente chegar em gerador e receptor, a gente já vai estar com praticamente toda a teoria já na cabeça. É basicamente aplicação de fórmula, tá? Beleza? Na aula de hoje, o que que eu pretendo fazer com vocês? Eu pretendo falar um pouco dos circuitos, pretendo falar um pouco de corrente. Se der tempo, a gente entra no conceito de resistência elétrica, tá? E aí, na semana que vem, a gente pega toda a parte de resistores e leis de Ohm, tá? Então, de teoria, eu acredito que a gente gaste 2 semanas até lei de Ohm, tá? 2 semanas. E aí, depois, mais uma aula para fazer exercícios, tá? Então, acredito que a parte um, que é a parte mais densa, a gente vai gastar aí umas 3 semanas, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Eletrodinâmica. Aqui, ó. Essa é a primeira parte, tá bom? Isso aqui é a primeira parte. Bom, vamos começar falando do que a eletrodinâmica estuda. Diferentemente da eletrostática, a eletrodinâmica, ela estuda o movimento de cargas. A gente já andou explorando um pouco a questão do movimento de cargas nas últimas aulas de eletrostática, quando a gente falou de trabalho dentro do campo elétrico, quando a gente falou sobre diferença de potencial, né, qual que é a relação de diferença de potencial e energia dentro do campo. Então, o que a eletrodinâmica faz
é botar as cargas para andar. E claramente, a gente vai, quando a gente estuda as cargas em movimento, a gente vai mais aqui explorar qual é o efeito do movimento das cargas. Então, eu começo a aula fazendo uma consideração sobre tudo que a gente viu no final da eletrostática. Então, eu vou escrever assim, ó. Na eletrostática, vimos que cargas em movimento no interior de um campo elétrico, cargas em movimento no interior de um campo elétrico, vou colocar de campos elétricos, tá? Transformam energia cinética, opa, peraí, transformam energia cinética, não é cinética, transformam energia potencial, perdão, transformam energia potencial cinética. Isso aqui é um lembrete do que a gente viu nas últimas 2 semanas de aula. Na verdade, a gente começou a ver isso antes das férias, né? E a gente retomou as aulas falando sobre isso. Inclusive, tem uma formulinha que a gente aplicou lá na semana passada e retrasada, que basicamente diz que o trabalho da força elétrica é igual a Q vezes U, onde U é o que a gente chamava de diferença de potencial. Bem? Beleza? Ah, vocês estão assistindo aula juntas? Que legal! Ela falou para mim que ia assistir aula. Ah, as duas aí. Ela falou para mim que ia assistir aula. E aí, vocês estão bem? Misericórdia, para de balançar essa câmera, desgraça. Vou vomitar aqui. A câmera assim. Ei! Vocês estão bem, meninas? Tudo bem? Olha a outra xingando aqui, misericórdia. Olha a baixaria que tá isso aqui. Ainda bem que o pessoal que tá vendo a aula gravada não vai ver o chat. Olha isso. Próxima vez vocês chamam ela, tá? Porque ela ficou pistola aqui, ó. Vocês viram, né? Vocês estão comendo alguma coisa aí? Tem lanche ou não? Eu dei pão de mel pra ele, né? Ai, que miséria, credo. Linda, saudades de vocês. Vê se vocês dão um jeito de aparecer lá no curso, tá? Assistir uma aula lá presencial com a gente, tá? Segunda-feira de manhã e sexta-feira de manhã. Ou então, quando tiver simulado, aparece lá também. Inclusive, na. Puta, que dia que é, cara? No dia 19 de agosto e no dia 26 de agosto, eu vou dar umas aulas extras lá no curso. Umas aulas, na verdade, umas aulas a mais para eles, porque eles têm um calendário mais apertado que o de vocês, tá? Daí eu vou mandar no grupo de vocês um convite aqui, no nosso grupo. Se vocês quiserem assistir a aula lá, no dia 26 vai ser um dia bem pesado, porque de manhã vai ter aula extra, as aulas são sempre de manhã, tá? Diferentemente do Eloy, eu marco aula de manhã, tá? Porque o Eloy, você sabe que ele acorda 10 horas, né? Todo pachazão. Eu vai ter aula de manhã das 8 às 11, e aí a gente já fica lá de tarde para fazer o simulado. Então, se vocês quiserem ir lá, tá? Todos vocês estão convidados, Ô, tá, gente? Luan, Oi. e aquele churrasco lá em agosto, vai rolar ainda? Então, eu tava falando com os meninos, não sei se tava semana passada aqui. Mano, sabe o que que tá pegando, velho? Eu não tô conseguindo reservar a churrasqueira.
aqui no condomínio. Simplesmente não consigo reservar. Já tem reserva para setembro, agosto e para metade de setembro. É uma merda. O que que eu tô pensando em fazer, Naju? Eu tô pensando em marcar da gente ir no restaurante comer juntos. A gente passa um tempo juntos. Pensei da gente comer uma pizza. Aí o pai paga aqui, tá? Pode deixar que o pai paga. Aí eu vou agitar aqui, porque tá difícil de marcar. O condomínio é muito grande, só tem uma. Porque assim, tem a churrasqueira de fora, tem a churrasqueira de dentro do salão e tem a churrasqueira de fora. Só que eu não quero marcar na churrasqueira de fora, porque é muito quente, cara. E aí, tipo, lá dentro do salão tem ar-condicionado, tem geladeira, tem todo um esqueminha. Se a gente for fazer no salão, a gente fica mais confortável. Só que eu não tô conseguindo marcar. Eu tinha marcado no final de agosto, lembra? Só que, mano, não consigo, simplesmente. Então, eu vou tentar marcar, mas assim, já para agosto não vai rolar, porque já tá tudo reservado. Então, eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho. Se eu não conseguir marcar até o começo de setembro, a gente vai marcar num restaurante e vamos se encontrar, tá bom? Aí provavelmente vai ser numa sexta-feira. Agora você já tá aqui em Cuiabá também, né? Agora já tá aqui, então mais tranquilo, tá bom? Já estava tudo pronto, já tinha pessoa para fazer as coisas, tá tudo certo, só que eu não consigo marcar. Eu tinha até comentado com alguém, tinha o pessoal aqui do grupo tinha sugerido, se alguém tiver uma churrasqueira no condomínio e conseguir reservar, me avisa, porque daí a gente pode marcar em outro lugar, que não precisa necessariamente ser aqui em casa, tá? Então fica aí também a dica para quem estiver morando em prédio, enfim, tá? Porque aqui é bom, cara, o salão é bem grandinho. Cabe, umas 45 pessoas. Como vai vir pouca gente, né? Tá bom? Beleza? Então é isso. Enfim, bom, vamos lá. Então, o que que a gente discutiu pra caramba na eletrostática? O campo elétrico é uma região no espaço em que, se você botar uma carga, ela anda, certo? Tem a força elétrica, tem todos aqueles paranauê. Só que quando essa carga anda dentro do campo elétrico, ela faz uma coisa muito importante. Ela transforma energia potencial em cinética. E é aí que entra a eletrodinâmica. Por quê? Como o próprio nome diz, a eletrodinâmica é o estudo das cargas em movimento, dinâmica. Então, quando a carga anda dentro de um circuito elétrico, isso, exatamente. Esse U, que é a diferença de potencial, é o potencial no ponto A menos um potencial no ponto B. Então, olha que coisa bonita, mas cheia de graça. Imaginem que você tenha um fio. Imagina que você tenha um fio, tá? E você vai ligar esse fio numa DDP. Então você vai ligar aqui uma DDP. Para quem nunca ouviu esse termo, gente, de maneira mais clara, DDP é uma tomada. Uma tomada, uma pilha. Então vamos colocar aqui, eu vou desenhar uma pilha, daqui a pouco vai aparecer uma figura ali, né? E a gente vai falar sobre isso. Então imagina que eu tenho uma pilha. Uma pilha, tá bom? Isso aqui é uma pilha. O que que a pilha fornece? A pilha fornece diferença de potencial. Então imaginem que esse fio está cheio de carga de prova. Cada bolotinha dessa aqui é uma carga de prova. Essas cargas de prova, elas vão andar pelo fio. E aí o que que eu vou fazer? No meio do fio, eu ligo uma lâmpada, por exemplo. Eu ponho uma lâmpada. Uma lâmpada. Então o que acontece? Quando as cargas de prova estiverem andando dentro do fio, elas vão liberar energia para a lâmpada. Na hora que as cargas de prova passam por dentro da lâmpada, elas vão liberar energia. Essas cargas de prova que vão andar dentro da lâmpada são a corrente elétrica. Entendeu? Então, a ideia é aproveitar essa diferença de potencial que dois pontos têm, né? Essa diferença de potencial, gente, ela é conhecida popularmente como polo positivo e polo negativo de uma pilha.
né? O polo positivo e o polo negativo, eles indicam para a gente dois pontos com potenciais diferentes. Então, se você ligar um fio por fora da pilha, o que as cargas elétricas vão fazer? Andar dentro do fio. Então, a gente pode dizer que dentro do fio existe um campo elétrico. Quando você liga uma coisa numa bateria, quando você liga uma coisa numa tomada, você estabelece dentro do fio o que a gente chama de campo elétrico. E quem é a carga de prova? São os elétrons. A carga de prova, necessariamente, no caso da eletrodinâmica, são os elétrons que vão andar dentro do fio. Tá bem? Então, isso é o que a eletrodinâmica estuda. Tá? Aí depois a gente vai definir potência elétrica, resistência elétrica, são todos efeitos da corrente passando no fio, tá bom? Beleza? É isso o escopo da história, tá? Podem tirar print aqui desse primeiro slide, por favor. Nossa, tá muito seco, né, gente? Hoje o negócio tá feio, cara. Ontem eu tava mexendo no celular e tava falando que a umidade relativa aqui em Cuiabá tava 24%. 24%. Aí eu, por curiosidade, fui procurar no Google qual que era a umidade do deserto do Saara. O deserto do Saara estava 42. Ou seja, a gente está com um clima desértico total aqui. E está fazendo muito calor durante o dia, né? 38, estava vindo da escola hoje, estava 38 graus, misericórdia. Ui, segura, que agora até setembro vai ser esse caos, né? Agora agosto é o calor sem fim, né? Calor sem fim. Tô com o umidificador ligado aqui, fonte de água ligada aqui também na sala, uma fontezinha, mas não tá vencendo. Não tá vencendo. Tô regando minhas plantas 2 vezes por dia, pra vocês terem noção, cara. De tão quente que tá. Bom, gente, voltando à história da eletrodinâmica. Quando a gente estuda eletrodinâmica, e você, quem já estudou, sabe disso, o grande desafio de estudar eletrodinâmica é entender os circuitos elétricos, né? De maneira geral, o que é um circuito elétrico? É um sistema formado por aparelhos conectados a uma rede elétrica. Então, a gente pode começar a nossa aula de eletrodinâmica pensando que a sua casa é um circuito elétrico. Se você olhar ao redor de onde você está agora, tem várias coisas que devem estar ligadas. Talvez vocês estejam com o notebook ligado, o computador ligado, provavelmente estão com a luz ligada, deve ter aí um celular recarregando numa tomada, deve ter um ar-condicionado ou um ventilador ligado aí, uma máquina de lavar ligada, alguma coisa ligada aí. Então, a nossa casa talvez seja um exemplo mais palpável do que é um circuito elétrico. Nos vestibulares, existe uma maneira padrão para você representar um circuito elétrico. Você não vai desenhar uma casa para mostrar um circuito elétrico, né? Nesses circuitos elétricos, aqui tem um exemplo muito simples do que é um. Opa, peraí, perdão. Você tem um exemplo muito simples do que é um circuito elétrico. Isso aqui é um simples, tá? Ó. Aqui a gente tem. Dá um zoom aqui. Ó. Você tem uma pilha, você tem uma lâmpada, você tem o fio condutor, e você tem um interruptor. Né? O interruptor, ele é uma coisa importante nos circuitos elétricos. Né? Os interruptores de lâmpadas são exemplos disso. Tá? Os aparelhos que a gente usa na nossa casa, tipo, por exemplo, um ar-condicionado, uma televisão, um secador, eles têm interruptores naturais deles. Por exemplo, o secador ele tem um botão de liga-desliga. A televisão tem um sistema de liga-desliga que você aciona pelo controle remoto. O ar-condicionado tem um sistema de liga-desliga que você aciona por um controle remoto, certo? Então, todo aparelho que vai consumir energia, ele tem um interruptor liga-desliga, tá? Esse interruptor, ele tem como função fazer o quê? Interromper
o movimento de cargas pelo circuito. Interromper, tá? Então, quando você está com a luz acesa, a lâmpada, né, da sua casa aí acesa, a corrente está percorrendo a lâmpada. As cargas estão percorrendo a lâmpada. Eu quero desligar a lâmpada, eu aciono o interruptor. Tudo bem? Interromper a passagem de corrente. Interromper a passagem de corrente elétrica. Essa é a função do interruptor. De maneira geral, gente, a gente tem alguns tipos de aparelhos dentro de um circuito. Então vamos falar um pouco sobre esses aparelhos. O aparelho mais importante que você tem no circuito é um gerador. É um gerador. O que o gerador faz? Ele é um dispositivo que gera diferença de potencial. Ô, gente, uma carga elétrica, ela só anda dentro de um campo se você der diferença de potencial para ela. Se você não der diferença de potencial para uma carga, ela não anda. Simplesmente. Então, o aparelho que gera a diferença de potencial é o que eu chamo de gerador, tá? Você tem dois tipos de geradores. Eu vou dar como exemplo aqui as pilhas e baterias. Daqui a pouco a gente fala sobre os tipos de geradores, tá? Você tem dois tipos de gerador, gerador de corrente contínua e de corrente alternada. A gente conta depois. Tá. Beleza. Isso é o que alimenta o circuito. Tem muita coisa na tua casa que funciona porque está ligada numa pilha. Então, tipo, por exemplo, a luz da tua casa, ela não está ligada numa pilha, mas ela está ligada na rede elétrica. Então, existem geradores que alimentam a rede elétrica, tá? Daqui a pouco a gente especifica mais, tá? Aí a gente tem condutores. Os condutores, gente, são fios metálicos, né, nas instalações elétricas que a gente usa, os fios são de cobre, fios metálicos que permitem de cargas elétricas. Bem? E aí eu tenho aparelhos que consomem energia. Consomem. Então o gerador, ele vai dar energia para os aparelhos. Ele vai distribuir energia para os aparelhos. Então a pilha, ela alimenta um aparelho energeticamente. Esses consumidores, eles são divididos em duas categorias: resistores e receptores. Tem na sua casa que consome energia pode ser dividido em duas categorias. Ou ele é um resistor, ou ele é um receptor. Tá. Qual a diferença entre eles? É o que o aparelho vai fazer com a energia. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui de resistores. Resistores. Secador de cabelo é um resistor. Ferro de passar roupa é um resistor. Chapinha é um resistor. Torradeira é um resistor. Air fryer é um resistor. Grill, daqueles grills de fritar coisas, é um resistor.
O que que esses aparelhos todos têm em comum, gente? Chapinha, secador de cabelo, chuveiro, chuveiro, ferro de passar roupa. O que que essas coisas todas têm em comum? Elas esquentam, exatamente. Escreveram aqui. Funciona, fornece calor. Escreveram também aqui. Transforma em energia térmica. Então, resistores, eles são dispositivos que transformam eletricidade em calor. Transformam eletricidade em calor. Em calor. Essa transformação de eletricidade em calor, gente, tem um nome na física. É chamada de efeito Joule. Efeito Joule. O resistor, ele é feito para esquentar. E assim, gente, para nós, calor é super importante, óbvio. A gente toma um banho quentinho, você consegue fazer um pãozinho torrado, você consegue alisar o cabelo. Mas na física, calor não é energia útil. Na física, o que que eu chamo de energia útil? Energia cinética. Calor é uma energia dissipada. Tipo, o calor que o seu chuveiro gera, para a física, ele é dissipado. Para nós, ele até pode ser importante para esquentar a água, mas ele é perdido. É uma energia perdida. Ela vai para o meio ambiente, tá? Agora, vamos pegar outros aparelhos: televisor, computador, ventilador, home theater. São dispositivos que não são projetados para esquentar, embora esquentem. Uma televisão, se você deixar ela ligada um tempo, ela fica quente. O ventilador, se você deixar ele girando, ele fica quente. Mas a função primordial dele não é esquentar. Ou seja, ele vai transformar a eletricidade em outro tipo de energia que não seja necessariamente calor. Então, o ventilador, ele transforma a energia elétrica em movimento. A televisão transforma a energia elétrica em som e em luz, tá? Esses aparelhos, de maneira geral, eles são chamados de receptores. Então, a tua televisão é um receptor. O micro-ondas, cuidado porque gerou uma polêmica na semana passada, eu estava dando essa aula na escola, gerou uma polêmica. E o micro-ondas? O que que ele é? Ele é um resistor ou ele é um receptor? Micro-ondas. O que vocês acham? Porque o micro-ondas esquenta a água, né? Esquenta o alimento, né? Então, o que que ele é? Ele é os dois? Não. Ele é um só. Ele é um receptor. Sabe por quê? Como que o micro-ondas esquenta uma coisa? Com onda de infravermelho, com onda de micro-onda. O micro-ondas, ele produz uma onda que ao bater no alimento esquenta o alimento. Então, tecnicamente, o micro-ondas ele é um receptor, tá? Ele é um receptor. É diferente, por exemplo, de você esquentar uma coisa na torradeira, que é o calor efetivamente que esquenta o pão. No caso do micro-ondas, não é o calor que esquenta o pão, é uma onda que é absorvida pelo alimento e fazendo as moléculas se agitarem mais. É um pouco diferente o mecanismo, tá? Então, receptores são dispositivos que transformam eletricidade em
Outras formas de energia, tá? Vou colocar aqui assim, que não o calor, bem? Beleza? Cada um do... Então, ó, uma boa pergunta aqui. E geladeira? O que que é geladeira? Geladeira é um receptor. Por que que ela é um receptor? Ela, como que a geladeira faz o alimento esfriar? Ela faz dentro da geladeira tem um gás. A gente estuda isso na termodinâmica, inclusive, né? Dentro da geladeira tem um gás. Como é que funciona a geladeira? A geladeira tem um motor dentro dela, de maneira bem grosseira, tá? A geladeira tem um motor dentro dela, e esse motor, ele faz o gás expandir e contrair dentro da geladeira. E nesse processo de expandir e contrair, ele rouba calor da parte de dentro da geladeira, tá? É um mecanismo parecido com o do ar-condicionado, né? Tipo, como que o ar-condicionado esfria o ar? Tem um gás dentro do ar-condicionado. Não sei se já repararam que às vezes o cara vai fazer manutenção do ar-condicionado em casa, ele fala, puta, precisa recarregar o gás do ar. Então, a geladeira ela produz um movimento a partir de um motor, né? Motor elétrico, evidentemente. Ela produz um movimento de gás, e nesse movimento de expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai, ele acaba roubando calor de dentro da caixa, né? Tipo da geladeira. Então, ela tecnicamente é um receptor, beleza? Os receptores, em geral, gastam menos energia que os resistores, tá? Por o caso do ar-condicionado, ele é um caso à parte, porque a potência do ar-condicionado é muito grande. Então, por exemplo, se você deixar uma televisão ligada, tipo, um dia inteiro, ela vai gastar uma energia. Só que se você deixar um ar-condicionado ligado o dia inteiro, ele gasta muito mais, por causa da potência. Agora, imagina você deixar um chuveiro ligado o dia inteiro. Primeiro que isso é um absurdo, né? Tipo, ninguém vai fazer uma coisa dessa, porque vai gastar água pra caramba. Mas vamos supor que você deixe um chuveiro ligado o dia inteirinho. Cara, a energia que você vai gastar é absurda. Porque os resistores, eles acabam, para poder esquentar, eles têm que usar muita corrente elétrica. O ferro elétrico, ele tem que usar muita corrente elétrica. Aquelas churrasqueiras elétricas, tá ligado? Também, aquelas churrasqueiras que tem tipo um negocinho que esquenta, fica vermelho, tá? Mas a geladeira é um receptor. E aí, a gente tem um outro tipo de coisa, de dispositivo, né? Que são os medidores. 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 Os medidores são aparelhos que a gente usa para medir coisas no circuito, para medir coisas. Quais são eles? O amperímetro e o voltímetro. Tá? Como o próprio nome vai dizer, né? Cada um deles vai medir uma coisa do circuito. O amperímetro, ele é um aparelho que mede a corrente elétrica que passa no circuito. Ele mede corrente elétrica. Vamos colocar aqui. Ele mede corrente elétrica. E o voltímetro mede diferença de potencial. Tá? Por exemplo, não sei se com vocês já aconteceu isso alguma vez. Às vezes, você tem na tua casa uma tomada que não funciona. Tipo, aqui em casa eu tinha uma tomada que não funcionava. Eu sempre conto essa história. Lá perto da máquina de lavar tem uma tomada
E, na verdade, não é que ela não funcionava. Eu ligava as coisas lá, as coisas não funcionavam. Então, o que que eu fiz? Chamei o eletricista. O eletricista precisava saber se a tomada funciona. O que que ele faz? Ele enfia um aparelho na tomada. E esse aparelho marca quantos volts a tomada está dando de tensão para aquilo. Tá? Então, isso é um voltímetro. É claro que, tipo, você está falando que tem gente que tem isso em casa. O pai tem em casa. Então, se você pegar aquele voltímetro e enfiar na tomada, tipo, ele deve ser, não sei como é que é o seu pai, mas ele deve ser um reloginho e tem dois fios assim. É só você enfiar na tomada. Se você enfiar na tomada, vai dar um valor ali de cento e poucos volts, se a tomada estiver funcionando. Você pode até fazer uma experiência, não sei se você vai ter na tua casa aí, pega uma pilha nova, pega uma pilha nova, pega o aparelho e coloca um pininho em cada lado da pilha. Liga o aparelho e coloca um pininho em cada lado da pilha. Aquele número que você vai enxergar é a voltagem que a pilha tem, tá? Que deve ser por volta de 1,5 a voltagem de uma pilha. Isso é chamado de voltímetro. Sabe por que que eu estou contando isso, gente? Porque muitas vezes, ao invés do cara te perguntar assim, calcule a corrente do circuito, ele vai falar assim, qual a leitura do amperímetro? Então, tipo assim, a gente não tem que saber como funciona um amperímetro. Não é isso. Você não tem que saber como funciona um voltímetro. Você precisa saber o que ele faz. Então, amperímetro mede ampere. Deixa eu falar sobre corrente elétrica. Voltímetro mede volt. Tá bom? Beleza? Tudo que a gente vai estudar diz respeito a essas coisas. Tudo que a gente vai estudar. Então, a gente estuda corrente, depois vai passar a corrente pelas coisas, pelos resistores, pelos receptores e pelos geradores. Tá bom? Beleza? Podem tirar print até aqui, por favor. Beleza? Corrente elétrica. Então vamos começar definindo corrente elétrica. Aqui nessa figura, a gente tem. Opa, peraí. A gente tem a representação de um pedaço de fio. Um pedaço de fio, tá? Um pedaço de fio de cobre, ó. Fio de cobre sem corrente elétrica. Essas bolotinhas aqui, ó, maiores, são os átomos de cobre do fio, tá? Os elétrons são representados por esses pontinhos azuis aqui, tá? Ele coloca aqui no desenho a expressão elétron livre. Elétron livre. O que que isso quer dizer? Lembra que na ligação metálica, os elétrons eles não conseguem ficar presos nos átomos, né? É por essa razão, inclusive, que quando a gente pensa em condutor elétrico, os materiais que a gente pensa imediatamente são os metais. Então, se a gente pudesse olhar na estrutura de um metal, a gente conseguiria observar que os elétrons eles ficam andando de maneira que aleatória mesmo. Ó, aqui tem um elétronzinho indo para cima, tá vendo? Aqui tem um elétronzinho indo para o lado. Aqui tem outro para cima, mas tem outro para baixo. Então, os elétrons eles estão andando de maneira aleatória. Quando a gente liga um fio numa tomada, a tomada cria um campo elétrico. Gente, olha o vetor campo elétrico. Olha o vetor campo elétrico. Vocês estão percebendo aqui que dentro do fio a gente tem as linhas do campo elétrico, todas elas bonitinhas,
Quando a gente tem um campo elétrico com linhas bonitinhas, a gente tem um campo elétrico uniforme. Tá vendo? Observem que as linhas estão saindo da direita e indo para a esquerda. Então, a gente imagina, pelo que a gente aprendeu na eletrostática, que o polo positivo está aqui e o polo negativo está aqui. Lembra disso? O campo se afasta do positivo e se aproxima do negativo, tá? Como a carga de prova é negativa, é o elétron, a carga de prova é negativa. Ela vai contra o campo elétrico. Tá vendo? E aí o que que acontece, ó? Observem que neste caso, os elétrons estão andando todos para o mesmo lado. Ó, força elétrica sobre os elétrons. Força elétrica sobre os elétrons. Os elétrons estão indo contra o campo. Esse movimento, ele é um movimento que não é mais caótico. Ele é um movimento organizado. E é esse movimento que eu chamo de corrente elétrica. Então, eu posso definir corrente elétrica como sendo, vamos definir aqui, ó, o movimento ordenado de elétrons dentro de um condutor devido à presença de um campo elétrico gerado. Pronto. O que que a gente percebe na eletrodinâmica? Para você conseguir aproveitar essa energia dos elétrons, é preciso que todos eles andem para o mesmo lado. Esse movimento ele tem que ser sincronizado. Cada elétron que passa pelo fio vai levar um pouquinho de energia. Cada elétron que passa pelo fio vai gerar um pouquinho de energia, tá? Por isso que a corrente elétrica, ela não mede a energia. Isso é uma coisa que é um pouco difícil da galera entender quando está começando a estudar eletrodinâmica. A energia elétrica é medida a partir de outra grandeza. A corrente não mede energia. A corrente vai medir quantos elétrons estão passando por segundo. O campo é gerado pela DDP. Na verdade, o campo gera a DDP. É assim. O gerador gera o campo. E o campo proporciona DDP. Para aí sim os elétrons andarem. Tá? Então, a tomada que a gente usa na nossa casa, ela é um gerador de campo. Ela é um gerador de campo. Gente, tem um experimento, é muito interessante essa parte de eletricidade. Tem um experimento, quando a gente fala de eletricidade, um dos caras mais fodas que a gente tem na física é um cara chamado Michael Faraday. Michael Faraday. O Michael Faraday, ele fez um experimento onde ele conseguiu acender uma lâmpada fluorescente sem ligá-la na tomada. Se você procurar na internet, depois eu vou ver se eu procuro na aula que vem, eu mostro para vocês, tem um experimento, sabe aquelas lâmpadas compridas que a gente usa em sala de aula normalmente, lâmpada fluorescente? Você consegue acender aquela lâmpada só aproximando ela de um campo elétrico externo. Você tem um gerador, chamado gerador de Van der Graaf, que ele cria um campo elétrico externo. Então, se você aproximar a lâmpada daquele gerador, a lâmpada acende sozinha. Por quê? O que faz os elétrons andarem é o campo elétrico, tá?
Quando a gente fala em DDP, a DDP é a diferença de energia que a carga vai sofrer ao andar pelo campo. Porque conforme a carga vai andando pelo campo, ó, perguntaram aqui para mim assim, Dan, a DDP existe porque o campo é contrário à força elétrica? Não. Qualquer campo gera DDP. Por que que aqui o campo é contrário à força elétrica? Porque a carga de prova é negativa. Lembra daquela aula? Carga de prova negativa fala não para o campo. Carga de prova positiva fala sim para o campo. Se a nossas. E aí a gente entra numa discussão mais aprofundada, né? Por que que é o elétron que anda, gente? Por que que é o elétron que anda? Por que que não é o próton que anda? Porque no átomo tem próton, não é? No átomo tem próton, tem carga positiva. Só que quando você liga o campo elétrico nos átomos, quem anda é o elétron, porque os elétrons estão na eletrosfera. Lembra lá daquela aula de ligação iônica? Que quando um átomo ganha carga, ou é porque ele está perdendo, ou porque ele está ganhando elétron. Os prótons, eles não conseguem andar dentro do fio. Não conseguem. Eles estão presos. Estão escrevendo assim, está na eletrosfera. Quanto mais longe do núcleo, menor é a força necessária. Exatamente. Então, se tem alguma coisa que pode andar no átomo, é elétron. Por isso que no desenho, para quem perguntou essa história aqui, por isso que no desenho a força elétrica está contra o campo. Tá? Estão perguntando se tem relação à massa do próton. Não é propriamente a massa, né? É que o próton está preso dentro do núcleo. Né? Lembra da estrutura de um átomo? O núcleo é parado e quem anda são os elétrons em volta. Próton não anda. Nem próton, nem nêutron. Né? O nêutron, tudo bem que o nêutron não andaria, né? Porque nêutron não tem carga elétrica. Então, o nêutron, por exemplo, nunca vai andar num campo elétrico. Então, o movimento de cargas, ele é um movimento negativo, no caso de um fio elétrico. Tá? Beleza? Então, só para responder a tua pergunta mais organizadamente. O fato da força elétrica ser contra o campo não tem nada a ver com a DDP. O fato da força elétrica estar contra o campo é porque quem está andando é negativo. Então, se quem está andando é negativo, ele está sendo empurrado para a direita. Por isso. Tá? Beleza? Ok? Tá. Voltando aqui. Ops, espera um pouquinho. Calma aí. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: existem dois tipos de corrente elétrica. Existe a corrente elétrica gerada por movimento de elétrons, que é a corrente elétrica que a gente usa na nossa casa, né? Essa corrente elétrica de movimento de elétrons, ela acontece dentro dos metais. Tá bom? Só que tem uma outra corrente elétrica lá na química. Vamos voltar um pouquinho lá na aula de Arrhenius. Arrhenius. O que que é um eletrólito? Vocês lembram dessa aula? Eletrólitos. Ácidos, bases, sais. São eletrólitos. Os eletrólitos são substâncias que, quando vão para a água, liberam íons. Liberam íons. Ô, gente, o íon não é uma carga elétrica? O íon é uma carga elétrica. Ele não é um elétron, mas ele é uma carga elétrica. Quando o íon está na água, lembra que ele pode se movimentar dentro da água?
Ele se dissocia. Então, agora eu entendo a história do eletrólito. E a gente vai até fazer um exercício disso na aula, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe. Quando você põe um sal na água, as partículas do sal, que são os íons, elas ficam se movimentando ali. Então, se eu ligar entre aspas, né? Se eu ligar uma tomada na água, ela vai conduzir eletricidade também. Então, existe uma corrente gerada pelo movimento. Opa, pera só um pouquinho, gente. Sem querer, eu apertei um botão aqui. Sem querer, peraí. Oxi. Aqui, peraí, deixa eu compartilhar de novo aqui. Eu dei uma bugada. Ó, existe uma corrente elétrica gerada pelo movimento de íons dissolvidos na solução aquosa. Numa solução aquosa. São os eletrólitos. Tá? Depois que a gente for falar de corrente real, corrente virtual, corrente convencional, a gente vai especificar um pouco melhor essa questão também. Só quero que vocês entendam o seguinte: para existir corrente elétrica, você tem que ter alguma coisa que tenha carga e possa se movimentar dentro do material. Ou essa coisa é elétron, ou essa coisa são íons. Tá bom? Lá na química esses íons me interessam. Aqui na física a gente não vai se preocupar muito com eles, não. Tá? Ok? Esse movimento de íons também se dá pela presença de campo elétrico? Sim. Tanto é que, vamos lembrar como é que a gente faz isso? Vamos lembrar, ó, na aula de Arrhenius, não sei se vocês lembram, eu fiz um desenho assim, ó. Eu peguei um recipiente e coloquei água. Água. E joguei aqui dentro NaCl. Aí o que que eu fiz? Eu peguei uma pilha, olha a pilha de novo aqui, ó. E liguei dois fios aqui, ó. E aí eu coloquei uma lâmpada aqui, ó. E a lâmpada acendeu. Entendeu? Então, assim, aqui dentro da água eu tenho Na mais e Cl menos. São eles que estão andando dentro da água. Dentro do fio, quem anda são elétrons. Então, aqui, ó, você tem elétron andando. Mas aqui dentro, quem anda são íons. Isso é uma corrente iônica. E aí, a gente tem que entender, gente, porque isso é uma dúvida muito comum, que quem gera a energia não é a água com sal. Quem gera a energia é a pilha. A função da água com sal é só fazer a energia andar pelo circuito. Ela vai sair de um polo da pilha e vai chegar no outro polo. Então eu tenho uma corrente iônica aqui, tá bom? Tanto é que se eu tirar a pilha, o negócio apaga. Se eu tirar a pilha, o negócio apaga. Dan, Oi, eu posso dizer então que a solução aquosa é tipo uma outra parte do fio? pode, pode, é Pode isso. dizer. Você pode falar que a solução aquosa é um meio condutor. Ela se comporta exatamente como um fio. Exatamente isso. E aí, olha que foda isso que você falou, né?
Olha que foda. Lembra que o Arrhenius definia eletrólito forte e fraco? Ah, fulano é um ácido forte, Beltrano é um ácido fraco. Como que o cara chegou a essa conclusão? Pelo brilho da lâmpada. Porque ele percebeu, na verdade, que existem substâncias que deixam a água mais condutora, porque libera mais íon. Quanto mais íon tiver lá dentro, mais energia vai passar pelo circuito, tá? E é exatamente isso que a gente pode fazer esse paralelo, tá bom? Beleza? Podem tirar print, gente. Isso é o conceito de corrente, né? Vocês viram que até aqui a gente não pôs fórmula nenhuma. Isso aqui é o conceito de corrente. Agora, como é que eu calculo a bendita da corrente? Isso é uma outra questão, tá? Então pode tirar print aí. Bom, pessoal, então agora que a gente já entendeu a ideia de corrente, vamos para o cálculo. Quando a gente fala em corrente elétrica, a gente pensa num fluxo de cargas, tá bom? Vamos lembrar que quando eu falo de elétrons, a gente tem lá da eletrostática, né, de antes da primeira parte da eletrostática, vocês lembram que o elétron ele tem uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, certo? Isso é o que a gente chama de carga elementar. Elementar, tá? Beleza? Agora imaginem o seguinte, quando você liga o fio na diferença de potencial, começam a passar vários elétrons pelo fio, certo? De tal maneira que você tem uma carga total fluindo no fio. Essa carga total, ela é calculada fazendo o que conta. Você vai pegar o número de elétrons e multiplicar pela carguinha de cada elétron. Concorda? Então vamos imaginar que num fio, você atravesse uma quantidade de 1.000 elétrons. Cada elétron que atravessa o fio tem uma carguinha, tá? Se a gente conseguisse medir quantos elétrons por segundo passassem pelo fio, a gente ia chegar num valor de corrente elétrica. Então, a definição do cálculo da corrente, vamos chamar de intensidade da corrente. Intensidade de corrente. Corrente. A gente vai representar pela letra I, tá? Essa intensidade da corrente, ela vai ser calculada pegando-se a carga total que passa pelo fio e dividindo pelo tempo que isso acontece. Eu costumo fazer uma analogia para a gente entender melhor a ideia de corrente. Imagine a seguinte situação. Imagina que você vai em cima de um viaduto ou de uma ponte e lá embaixo está passando uma avenida, tá? Pega lá o viaduto da Miguel Sutil ali, que tem aquele viaduto para ir ali para a rodoviária. Então imagina que você fique ali em cima do viaduto olhando os carros passarem lá embaixo. E aí você conta quantos carros passam durante uma hora. Vocês concordam comigo, pessoal, que dependendo da hora do dia,
vai ter mais carros passando por hora e menos carros passando por hora? Por exemplo, se você vai lá agora, nesse horário de pico, né, são 7h20, 7h30 da noite, você vai ter muitos carros passando durante uma hora. Então a gente fala que o fluxo de carros é grande. Se você vai num dia de final de semana, por exemplo, no domingo de manhã, esse fluxo de carros é menor. Então faça essa analogia com os elétrons, tá? A corrente elétrica, ela mede qual a carga que passa dentro do fio a cada 1 segundo, tá? Então imagine, por exemplo, ó, deixa eu mostrar essa figura aqui, ó. Aqui tem uma região do fio que eu chamo de seção transversal reta. Imagina que você esteja olhando aqui, ó, nesse ponto. Então você vai ver os elétronzinhos passando. Cada elétronzinho que atravessa o fio tem uma carga, ops, de 1,6 10⁻⁹. Então, se eu pegar o total de elétrons e multiplicar aqui, ó, por essa carga, você tem uma cargona. Quanto maior for o número de elétrons que passa no fio, maior é a carga que atravessa o fio. Quanto maior a carga que atravessa o fio, maior a corrente. Então eu posso escrever essa fórmula de dois jeitos. De dois jeitos. Como são os jeitos? Ou do jeito que vocês estão vendo aqui, I igual a Q sobre ΔT, ou I igual a N vezes a carguinha de um elétron dividido pelo tempo. Pronto. Tá? São duas maneiras de você enxergar a corrente. Eu gosto muito dessa fórmula aqui, ó, porque eu quero que vocês entendam, gente, que corrente não mede energia. Não mede energia. É claro que aí surge uma pergunta, né? Bom, Danilo, mas se corrente não mede energia, por que que a gente costuma dizer que um aparelho que consome muita corrente gasta muita energia? Porque a questão é a seguinte, gente. Quando um aparelho gasta muita corrente, ou consome muita corrente, quer dizer que muitos elétrons passam por ele a cada segundo. Os elétrons passam por ele a cada segundo. Agora, é claro, se muitos elétrons passam a cada segundo, claro que vai ter muita energia passando pelo aparelho. Então, aparelhos como o ar-condicionado, por exemplo, eles têm uma corrente alta. Eles usam uma corrente alta. O chuveiro usa uma corrente alta. Uma televisão, um notebook, são aparelhos que consomem pouca energia. Então, eles são alimentados por uma pequena corrente. Até porque, gente, cada vez que a corrente passa pelo aparelho, esse movimento do elétron, ele gera calor dentro do aparelho. Então, tudo que a gente põe para funcionar, por exemplo, meu notebook está quente. Por quê? Porque a corrente elétrica está passando por ele. Então, uma parte dessa energia acaba virando calor, mesmo sem a gente querer. Tudo bem? Outra coisa importante, unidade. 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 Corrente elétrica é carga por tempo. Carga é Coulomb. Tempo, segundo. Então, a corrente elétrica são quantos coulombs de carga passam pelo fio a cada segundo. É o que a gente chama de ampere. Ampere. Tá? Vamos pegar um exemplo numérico para a gente entender um pouco melhor essa ideia. Exemplo. Imagina que você está lendo um texto de física e aparece a seguinte informação: corrente elétrica igual a 1 ampere. Ampere. O que significa dizer que a corrente elétrica é 1 ampere? Que a cada 1
segundo de carga atravessa o circuito. A cada 1 segundo, 1 coulomb de carga atravessa o circuito. Cuidado para não cair no equívoco de achar que 1 coulomb é um elétron. Não, 1 coulomb são vários elétrons, gente. Porque olha a carga de um elétron. 10 a -19. Então, assim, por baixo, chutando baixo, 1 coulomb deve dar mais ou menos 10 a 19 elétrons por segundo. É uma corrente considerada muito alta, tá? Por quê? O que significa dizer isso? Está passando muito elétron a cada segundo. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Essa corrente, ela vai ser calculada de várias maneiras. Essa fórmula que a gente apresentou aqui, ela é a fórmula que define corrente elétrica. Mas depois a gente vai usar outras equações para poder estabelecer essa corrente, tá? Beleza? Podem tirar print, por favor. Podem tirar print. Tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica, como a gente acabou de mostrar aqui, deixa eu voltar aqui, I. Ela é igual a Q sobre ΔT. Tá? Só que existem dois tipos de corrente elétrica muito famosos, sendo que um deles é o que a gente usa em casa e outro é o que a gente usa, por exemplo, numa pilha. Tá? Aqui eu tenho um gráfico de corrente em função do tempo. Então imaginem o seguinte: imaginem que você tenha uma pilha, tá? Você vai ligar na pilha uma lâmpada. E aqui na lâmpada, você vai ligar um aparelho que vai medir a corrente. Esse símbolozinho que eu estou colocando aqui, gente, com essa letrinha A aqui no meio, ó, é o que eu chamo de amperímetro. Amperímetro. Então, isso aqui é o amperímetro. Tá? Quando você liga uma corrente, uma pilha num amperímetro e uma lâmpada, o amperímetro ele vai marcar uma corrente constante. Tá? Por que que essa corrente ela é chamada de constante? Ela é uma corrente cujo valor não muda. Essa corrente constante ela é chamada de corrente contínua. Contínua. Ela só é produzida, pessoal, a partir de geradores do tipo pilha. A pilha é um gerador de corrente contínua. Tá? Essa corrente ela funciona sempre num sentido. Os elétrons vão sair do polo positivo e de um polo e entrar no outro. Eles vão fazer isso aqui. Eles vão circular de um polo a outro.
tá? Então os elétrons fazem isso, ó. Tá? Saem do negativo e vão para o positivo, tá bom? Agora imaginem uma outra situação. Imagina que você tem uma tomada, você puxa daqui um fio, outro fio, liga o amperímetro e aqui você liga uma lâmpada. Se você ligar o amperímetro, você vai perceber que o amperímetro ele começa a marcar valores que oscilam. Olha aqui o gráfico, ó. A corrente ela atinge um valor grande, depois um valor negativo, um valor positivo e um valor negativo. A corrente ela fica fazendo, ela fica alternando, inclusive o sinal dela. Isso é uma coisa louca. Qual que é o Paranauê desse tipo de corrente? Ela é chamada de corrente alternada, tá? Essa corrente alternada, ela é produzida em, por exemplo, hidrelétricas, termoelétricas e termonucleares. É a corrente que a gente usa em casa, tá? Ela é uma corrente muito doida, muito doida. Por quê? O elétron ele fica ora andando para um lado, ora andando para o outro. Ele fica fazendo assim, ó, zup, 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 zup. Só que ele fica fazendo isso muito rápido, muito rápido. Por exemplo, na nossa residência, a corrente alternada, ela funciona numa frequência de aproximadamente 60 Hz. 60 Hz. Inclusive, é muito louco pensar isso, né? Porque essa lâmpada, na verdade, ela está piscando. Ela está piscando. À medida que o elétron vai fazendo isso, aqui, ó, zum, 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 a lâmpada pisca. Só que a gente não enxerga isso, porque é muito rápido. Se a gente tivesse um aparelho que conseguisse capturar uma imagem em frames, a gente conseguiria enxergar isso. Então, perguntando aqui, ó, se essa é a corrente gerada pela força eletromotriz induzida. Exatamente. É do eletromagnetismo. Quem é que desenvolveu esse tipo de corrente? O Tesla. O Nikola Tesla. Que é a corrente que a gente usa em todo o sistema de abastecimento elétrico das cidades. Tá? No vestibular, gente, a gente faz muita conta com a corrente alternada. Mas eu preciso saber como funciona a induzida. Então, a terceira parte do eletromagnetismo, ela vai justamente explicar para a gente como que essa corrente é produzida. Tá? Por enquanto, a gente precisa saber que existem essas duas. Porém, toda a parte de eletrodinâmica que a gente vai estudar, toda ela, é para corrente constante, para corrente contínua. Tá? No primeiro exemplo, como que eu vou saber qual é mais e qual. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Dan, no primeiro exemplo, como que eu vou saber quando é mais e quando é menos? Então, isso é uma discussão um pouco delicada. O elétron, ele sempre sai do polo negativo.
e vai para o polo positivo. Acabou. Ele sai, inclusive na aula de pilha, né? A gente fala que o elétron sai do ânodo e entra, que é o polo negativo da pilha, e vai para o cátodo. Tanto é que o movimento aqui é esse aqui, ó, do elétron. Ele sai daqui e entra aqui. Tudo bem? Acontece que na física existe um tipo de corrente chamada corrente real e um tipo de corrente chamada corrente convencional. Então, ó, cuidado. Vou colocar aqui, ó. Essa corrente contínua, ela pode ser uma corrente real e uma convencional. Agora, vamos lá. Ixi, essa parte é meio delicada. O que é uma coisa convencionada? O que é uma convenção? Quando os físicos começaram a estudar corrente elétrica, gente, olha que coisa louca. A eletricidade, ela já era conhecida desde meados do século XIX. Já tinha pessoas fazendo experiência com eletricidade desde 1850. Só que se você lembrar da aula de física, de química, o elétron só foi descoberto no final do século XIX. O que isso significa? Os caras ficaram mais de 40 anos mexendo com uma coisa que eles não sabiam o que era. Basicamente é isso. Então, assim, não, na época em que os caras descobriram a corrente elétrica, não se sabia exatamente o que era a corrente elétrica. Conforme as experiências da química foram aparecendo, os caras começaram a perceber que, de fato, corrente elétrica era um movimento de cargas. Só que não sabia que era elétron. Não sabia. Então, qual era a teoria que explicava a corrente elétrica? Que a corrente era um movimento de cargas. Só que a física considerava que as cargas que andavam pelo fio eram positivas. Positivas. Então, o termo que a gente usa quando vai estudar física é corrente convencional. A corrente convencional, ela sai do polo positivo e vai para o negativo. E é a primeira ideia de corrente elétrica que a física tinha. Quando o Thomson descobre o elétron, todas as teorias de eletricidade começaram a ser reformuladas. Então surge o termo corrente real. Porque se quem anda é elétron, é claro que a corrente é do polo negativo para o polo positivo. E aí, o que nos interessa nessa história, né, que foi a tua pergunta? Qual corrente eu uso aqui? Qual é a corrente que eu uso aqui na física? Eu ainda hoje uso a corrente convencional. Eu ainda hoje vou usar a corrente convencional. Professor, mas o elétron não foi descoberto antes do próton? Sim. 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 O elétron foi descoberto bem antes do próton. Mas a questão é a seguinte, então vamos lá. Por que o elétron foi descoberto antes do próton? Porque o elétron é a partícula mais fácil de você arrancar do átomo. Por isso. Então, os caras, eles tinham que pensar o seguinte: já se sabia que existia carga elétrica. Porque, gente, o Thomson, ele não acordou um dia
e falou: caralho, acho que existe uma coisa chamada elétron. O Thomson, ele não descobriu o elétron. Não é isso. Ele achou o elétron dentro do átomo. Percebe que isso é uma perspectiva um pouco diferente? Porque descobrir parece que o cara não sabia que aquilo existia. Não, eles já tinham muito claro na cabeça deles que o átomo não era a menor parte da matéria. Eles já tinham clareza de que o átomo tinha uma parte positiva e uma parte negativa, porque eles já tinham investigado fenômenos elétricos de atração, de repulsão. O que o Thomson fez foi, vamos dizer assim, tornar aquilo oficial. Olha, de fato, o átomo tem carga. Do jeito que os livros colocam, parece que um belo dia o Thomson virou e falou: nossa, quer dizer que aqui dentro tem uma carga? Não. Ele sabia que tinha uma carga, ele precisava achar ela, ele precisava detectar. Então, eu gosto de dizer que o Thomson, ele não descobriu porcaria nenhuma, ele detectou o elétron pela primeira vez. Assim como o próton foi detectado em 1932. Mas os caras já sabem. Gente, a Marie Curie sabia que existia próton. Porque ela já sabia que existiam processos nucleares. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção, porque isso tira um pouco daquela coisa meio mágica da ciência. Vamos pegar um exemplo, vamos lá, de uma coisa do dia de hoje. A física já tem bem claro que existe uma coisa no universo chamada energia escura. A física já tem bem claro que existe uma coisa chamada matéria escura. Só que ninguém detectou. Ninguém detectou. Ó, então, eles apenas tinham a ideia de carga positiva na corrente convencional. Exato. Eles sabiam que a corrente era movimento de carga. Sabiam que existia carga positiva e negativa. Como eles não sabiam onde estavam essas cargas, nunca tinham detectado, eles tinham que escolher uma carga para falar: olha, a corrente é o movimento disso aqui. E convencionou-se ser a positiva. Tá bem? Depois que o Thomson detecta o elétron, aí sim, fala, pô, vamos pensar. Só que, só um parênteses aqui. Por que que eu ainda uso a corrente convencional se eu sei que, na verdade, quem anda é elétron? Meramente por preguiça. Meramente por preguiça. Ah, mas então a física está cometendo um erro? Até a página 2. Porque o que interessa para a gente aqui, pessoal, não é quem anda. Não é quem anda. A corrente mede quem anda? Não, ela mede quantos andam. Então, do ponto de vista matemático, não importa se está andando 10 elétrons por segundo ou 10 prótons por segundo. O que importa é que está andando 10. Entende essa questão? O importante, na verdade, é o valor. É o valor, exatamente. O importante é andar. Não interessa isso. Agora, se preparem, porque na aula de pilha eu vou usar corrente real. Porque na aula de pilha, não importa quem anda lá na parte da química. Quando eu for estudar pilha, quando eu for estudar eletrólise. Então, na aula de química, o professor vai dizer para você que a corrente sai do polo negativo. Porque ali o professor está trabalhando com a corrente real. Na aula de física, o professor vai dizer para você que a corrente sai do polo positivo. Entenderam? Então, a gente desencana desse barato. Mas foi importante essa pergunta que fizeram, né? Ah, como que eu vou saber se é do polo positivo ou negativo? Na física, eu estou trabalhando com a convencional, tá? Então, vocês vão sempre perceber, conforme a gente for estudando os circuitos, que eu sempre vou colocar a corrente saindo do positivo, indo para o negativo. Porque, para mim, quem anda é próton.
mesmo sabendo que ele não anda. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Tá? Foi boa essa pergunta nesse momento, porque é o momento que a gente está falando de corrente, tá? E aí a gente já meio que sana essa dúvida, ok? Só mais uma coisinha para a gente encerrar aqui. Como pode uma tomada gerar corrente alternada? Quem gera corrente não são os polos. Então, na pilha você tem dois polos, o polo positivo e o negativo. Na tomada, gente, os polos, eles ficam alternados. Uma hora que é positivo, outra hora que é negativo. Por conta da forma como a corrente é produzida, esse polo que é positivo, num outro momento é negativo. E o polo que é negativo fica positivo. Então é como se os polos ficassem trocando de sinal. Cada buraco da tomada tem um polo. Só que esse polo fica trocando 60 vezes por segundo. Então o elétron fica fazendo isso, ó. Tá? E olha que interessante, né? Não importa como o elétron ande, o que importa é que ele ande. De novo, usando a frase que escreveram aqui, o importante é que ele ande. Ele pode andar sempre para um lado, ou ele pode fazer isso. Não importa, ele vai gerar energia do mesmo jeito. Tudo bem? Tá. Beleza? Tranquilo? Bizarro, né? Tudo muito bizarro. Não tem como fugir da. Não, Oi. peraí, disso que você falou agora, eu me perdi. Não importa o quê? Não importa o quê, eles vão gerar energia. Não importa o que ande, o que importa é que alguma coisa ande. Ah, tá, entendi, beleza. Entendeu? Lembra, vamos voltar lá um pouquinho no começo da aula. O que acontece com uma carga de prova quando ela anda num campo elétrico? Ela transforma a energia potencial em cinética. Então, se a carga de prova está fazendo só assim, ó, só para um lado, ou se a carga de prova está fazendo isso, ó, o efeito físico é o mesmo, a lâmpada acende. Então, tipo, uma lâmpada, vou pegar um caso do carro, vai. O farol do carro, ele é movido por bateria. Então, o farol do carro, ele funciona com corrente contínua. A tua lâmpada da tua casa, ela funciona na tomada. Ela funciona com corrente alternada. As duas coisas iluminam do mesmo jeito, entendeu? É esse o cerne da coisa, tá? Só que assim, né? Às vezes aparece essa expressão. Por isso foi bom ter perguntado. Corrente convencional, corrente real, tá bom? Dan, Oi? eu tenho uma dificuldade de entender. Por exemplo, a alternada, ela economiza mais energia? Tipo, tem uma coisa desse tipo? Não, não. Na verdade, a corrente alternada ela é uma corrente mais fácil de ser produzida, mais barata de ser produzida e ela é mais segura na distribuição. As questões relacionadas à corrente alternada são muito mais relacionadas ao operacional dela. A corrente alternada também ela é uma corrente que não é que ela dá menos choque, mas se houver um acidente elétrico, uma corrente alternada ela é mais fácil de você controlar. Mas aí são questões operacionais. Mas ela não é mais barata necessariamente. Ela é mais barata porque pelo jeito de produzir. Porque o que acontece, né? O Tesla, ele era muito foda. Ele era um cara assim extremamente visionário. A grande sacada da corrente alternada é que você consegue criar ela a partir de movimento. Movimento. Eu vou pegar um exemplo bem tosco, mas vocês vão. É bom para comparar. Sabe aquelas bicicletinhas que a gente anda e ela tem um farol na frente? Não sei se vocês já viram, esse farol, ele é ligado num sistema de giro do pneu. Então, tipo, conforme você vai pedalando, o movimento vai virando eletricidade.
Só que quando você faz esse tipo de processo, e a gente vai entender isso no eletromagnetismo, a corrente ela vem sempre alternada. Então, por exemplo, de onde vem a corrente que eu uso? Ela vem da usina hidrelétrica. Na usina hidrelétrica, o que que se movimenta? Uma turbina. Uma turbina. Então, a grande sacada do Tesla foi descobrir que eu consigo transformar energia cinética em elétrica. Porque, gente, a corrente contínua, ela precisa de uma pilha para produzir. Você não consegue produzir corrente contínua se não for pilha, se não for bateria. Só que a pilha e a bateria, elas são dispositivos químicos. E, mano, como que você vai construir uma bateria para abastecer uma cidade inteira? Esse é o grande problema da corrente contínua. A corrente alternada, qualquer porcaria que se movimente, se você acoplar um ímã, e aí a gente estuda isso no eletromagnetismo, se uma coisa se movimenta e você acoplar um ímã perto de uma solenoide, aquilo vira corrente elétrica. Essa é a sacada do Tesla. Por isso que se fala que a corrente alternada é mais barata. Na verdade, o meio de produção dela é mais barato. Se não fosse essa corrente, não existiria usina hidrelétrica, não existiria usina termoelétrica, não existiria usina termonuclear. Ou seja, nós estaríamos ainda no século XIX. Porque a partir do momento que o Tesla desenvolve essa ideia de movimento virar energia elétrica, qualquer coisa pode produzir energia. Essa é a mágica do cara. Isso, estão escrevendo aqui. Variação de fluxo. Exato. E essa foi a grande sacada do Tesla. Tá bom? Então, quando vocês ouvirem esse termo, né? Ah, puta, a corrente alternada é mais barata. Ela é mais barata para ser produzida. Porque você pode usar qualquer coisa. Porque, gente, vamos só usar, sempre para encerrar a aula, né? Vamos falar daquela máxima da física. Nada se cria. Se você está recebendo energia na tua casa, é porque essa energia está sendo transformada. E qual é a coisa mais fácil de você fazer no mundo? Não é alguma coisa se movimentar? Então, qual seria a mágica? Qualquer movimento pode virar eletricidade. Pronto, acabou. Consegui fazer isso com a corrente alternada, tá? É o do eletromagnetismo, exatamente. Tá bom? Beleza? Mais alguma coisa? Prof, Pode falar, Ju. a quantidade de elétrons que anda é importante, né? Mas os polos têm que andar, não é? Eu não entendi Importante, muito bem. importante para quê? Para girar energia, não é? Não, é assim. Quando você mede a corrente, o que você está medindo é a quantidade de elétrons que anda. Olha para a fórmula. Olha a formulinha aqui, ó. O que é corrente? Não é carga por tempo? E o que é carga? Não é o número de elétrons vezes a carga de cada um? Então, quando você mede corrente, o que interessa é quanto anda, não quem anda. Não interessa se esse cara é positivo ou negativo. Por isso que tanto faz eu trabalhar com a corrente convencional ou real. Simples. Falar 1 ampere. Ah, 1 ampere é 1 coulomb por segundo. A pergunta é, faz diferença se esse coulomb é positivo ou negativo? Não. O que importa é que está andando 1 coulomb. Então, resumindo, né? Quando eu falo que a corrente é 1 ampere, não importa se o coulomb que está andando é positivo ou negativo. Não importa se o coulomb por segundo está andando de maneira contínua ou alternada. Então é nesse sentido que eu falei que o que importa é andar. A quantidade de coisas que andam. Não importa o sinal daquilo e não importa como aquilo anda. Se é de maneira contínua ou se é de maneira alternada. É nesse sentido. Agora, é claro, Entendi, prof, obrigada. quanto mais corrente passar, mais energia vai estar gastando. Isso sem dúvida. Tá? Beleza. Mais alguma, gente? Manda aí. Manda aí. Beleza? Ótimo. Ah, Oi. mais uma.
Vai, Lívia. É só assim, tipo, quando tem uma hidrelétrica, a bobina, ela é tipo um imã? Um grande imã ou não? Não Não, tem nada. a turbina está acoplada no ímã. A Ah, turbina, sim. a turbina é basicamente uma hélice. Só que essa hélice gira. Quando ela gira, ela faz um ímã girar. E esse ímã, ele está girando perto de uma bobina, que é uma outra coisa. Então você tem a turbina acoplada no ímã e o ímã está perto de uma bobina. Então imagina que a minha mão aqui é uma bobina. O ímã, ele está preso na turbina. Então quando a turbina gira, o ímã faz isso, ó. Ele faz isso, perto da bobina. E quanto mais rápido, e cada vez que ele passa por aqui, ó, vum, ele faz isso, ó, jup, na bobina, ele gera corrente elétrica por um processo chamado indução eletromagnética, que é a última aula de eletricidade do ano. Tipo, é a aula mais foda que você vai ver na sua vida. Mais foda, porque é muito difícil entender esse processo. Depois que você entende, aí isso faz sentido. Então, o papel da turbina, na verdade, é só fazer o ímã girar. Então, você precisa de alguma coisa para girar. Por exemplo, no caso da usina eólica, que é aquela de vento, quem faz o ímã girar é a hélice do negócio. Pode perceber que essas usinas, elas têm sempre alguma coisa se movimentando, que é justamente para fazer o ímã girar. Tá bom? Beleza? Ahn, tem outra aqui. Os polos da pilha vão variar na alternada? Não, porque pilha não gera corrente alternada. Na pilha, tem sempre um cara que oxida, que é o ânodo, e o cara que reduz, que é o cátodo. Não tem como o cara que oxida reduzir. Percebe a diferença? Porque lembra que na pilha tem sempre um cara que perde e um cara que ganha elétron? Não tem como o cara que perde de repente ganhar. Por isso que a pilha gera corrente contínua. Por isso que a pilha gera corrente contínua. Tá? Ah, entendeu? Não tem, por isso que eu falei, pilha não tem nada a ver com corrente alternada. As pilhas, elas são geradores eletroquímicos, tá? Não tem nenhum dispositivo, como é que eu posso dizer? Não tem nenhum dispositivo portátil que gere corrente alternada. A única forma de você gerar corrente alternada é nas usinas, a não ser que você use um farolzinho de bicicleta, aquele que é acoplado no pneu, tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui, acho que foi isso. Tem mais alguma, gente? Podem ficar à vontade, tá? Podem perguntar. Porque agora a gente deu uma enveredada até para aula de química, né? Mas é bom, é bom. É bom porque daí a gente já vai preparando também para a parte de pilha. Deixa eu ver. Foi?